João 1, de 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo ser humano. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Oremos. Pai, eis aqui um texto das Escrituras Sagradas, palavra revelada do Senhor. Pedimos ao Senhor que haja luz sobre as nossas mentes, a nossa capacidade cognitiva, nossos corações. Que o Senhor nos ajude a nos despirmos de todos os pressupostos, de tudo aquilo que a gente acha que sabe, para que a gente ouça o texto, aprenda com o texto e reconheça no texto a palavra do Senhor, que é Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto eu preciso me referir. Primeiro, foi objeto de estudo lá no grupo de estudo de sexta-feira, né, gente? Que é no Papo na Sexta, a juventude tem estudado o Evangelho de João. Lá, a gente tem usado, e aqui também, eu também preciso me referir a um teólogo italiano, católico romano, Alberto Magni. E o Magni traz para nós uma percepção do texto muito responsável, e eu preciso me referir ao Magni nesse momento, porque tudo aquilo que eu trago para vocês hoje, de alguma forma, é algo que aprendi lendo Magni, e eu gostaria de fazer essa referência muito importante para nós hoje, e incentivados, inclusive, a, de alguma forma, quem quiser, né, pode comprar e adquirir esse livro sem. A Paulo não está me pagando para fazer propaganda, mas é porque o conteúdo do Alberto Magni é muito importante, e ele vem ao encontro da nossa teologia, ele vem ao encontro da teologia reformada e abre para nós percepções que muitas vezes nós não conseguimos ver, enxergar, né? E hoje eu quero falar para vocês sobre um novo começo, sobre uma nova vida, sobre uma nova forma de existir, baseada nesses 18 primeiros versos do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Um novo começo que João tem a ousadia de ressignificar o começo antigo, a nossa cosmogonia, a narrativa de criação. Quando João coloca que no princípio era a palavra, João pega lá
Gênesis 1:1, que no princípio de todas as coisas, como que todas as coisas foram criadas, João agora explica que todas as coisas que foram criadas por uma palavra. A antiga narrativa, e de maneira muito especial a tradição judaica, diz que todas as coisas foram criadas e essas coisas criadas resultam em 10 palavras, para que essas 10 palavras fossem obedecidas, porque se você não obedecesse essas 10 palavras, você não seria abençoado, muito pelo contrário, seria amaldiçoado e rejeitado. Agora João traz uma única palavra, que é uma pessoa, que é uma palavra que estava no princípio com Deus, que era Deus, e que tem a audácia de habitar entre nós como palavra. E essa palavra, tudo que foi feito por essa palavra, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então João, ele reescreve o Gênesis 1 aqui nesses 18 primeiros versos do seu Evangelho. Das 10 palavras, ele traz uma só. Ele muda não só as Escrituras, mas ele confronta a tradição. Essa tradição que, de alguma forma, faz com que a lei fosse colocada de forma imposta sobre as pessoas, e requeria das pessoas obediência. E agora ele traz a verdade e a graça de amor, de acolhimento para todas as pessoas, não por uma obediência, porque aquilo que a lei requeria, essa palavra cumpre uma obediência representativa de toda a lei no meu lugar e no seu lugar. Um antigo começo, onde existia um abismo entre todo o ser humano e Deus, onde Deus era inalcançável, era longe, e te julgava quando você não conseguia obedecer. Esse novo começo, não existe abismo, existe proximidade, existe habitação, existe um Deus que se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade, que acolhe todas as pessoas, a ponto de habitar no ser humano. Então, da obediência do antigo começo, João traz o acolhimento do novo começo, aonde um único mandamento eu vos dou, e que não é amar a Deus sobre todas as coisas, e que não é amar o próximo como a ti mesmo, porque no Evangelho de João não existe isso. Em nenhum momento João toca sequer que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. João ressignifica o único mandamento em amar como uma forma, seguindo um único modelo, que é como Jesus nos amou. Jesus diz assim: ame o próximo como eu amei vocês. Aquilo que eu fiz com vocês, façam com o próximo. Esse é o único mandamento joanino. Nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar amar a Deus sobre todas as coisas, e vamos encontrar amar o próximo como a ti mesmo. João não. O último evangelho, mais maduro, no final do primeiro século, décadas depois dos sinóticos, a compreensão desse novo mandamento na vida comunitária joanina já é outra. Já traz para nós um modelo de amor. E não é o modelo do amor próprio que muitas vezes nos falta. Não, é o modelo de amar como Cristo ama, de acolher como Ele acolhe, de cuidar como Ele cuida, de ser generoso como Ele é generoso, de não julgar como Ele não julga. Agora, isso tudo que foi criado pela palavra, ao contrário de julgar e dominar no antigo começo, no novo começo, eu preciso cuidar, colaborar e cooperar. Então eu deixo lá no antigo começo o domínio de subjugar e de extrair tudo, para agora exercer o cuidado e preservar todas as coisas, tudo que foi criado. A proposta joanina é de um novo modo de existir, de um novo modo de relacionar, e que não é baseado na lei, mas é baseado no amor de Jesus Cristo. É uma nova forma de se enxergar, não mais como
servos de um Deus que está aborrecido com a humanidade, de um Deus que cobra da humanidade a obediência, de um Deus que criou abismo entre a humanidade e a divindade. Não! Agora você é filho e filha de um Deus que te ama, que é apaixonado por você, que confia em você, que mora em você, que está próximo de você, que está próximo da sua casa, que está próximo ao seu próximo, que mora no meio da sociedade que você mora. Ele escreve no verso 16 do capítulo 3 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É esse Deus de amor. Então, João coloca para nós a possibilidade de uma leitura otimista, de Deus que nos ama, e não de uma leitura pessimista, de um Deus que nos odeia e que nos separa. Não tem mais a separação. O seu erro, o seu pecado, a sua alienação em Jesus Cristo não te separa mais de Deus. Cristo agora já de alguma maneira cumpriu toda a exigência da lei e faz agora com que você pode se achegar. Venha, se achegue. Deus te chama agora de filho e amigo, de filha e amiga. A lei que foi nos ensinada por Moisés, agora ela é substituída pelo amor, pela verdade, pelo acolhimento de Jesus Cristo. De servos e servas para filhos e filhas. De um Deus patrão que exige e cobra, a um Deus pai, amigo e amoroso. De um indivíduo longe, abstrato, quase um espectro, eu tenho um divino que é carne, que é gente. De um Deus intocável, que ninguém nunca viu e não podia ver, que Moisés tem que se esconder na rocha, agora ele se faz visto. Agora eu posso ouvi-lo do meu lado. Agora eu posso senti-lo, abraçá-lo, tocá-lo. Esse Deus do Antigo Testamento, baseado na lei, ele é muito mais uma projeção de um ceticismo que o ser humano tinha a respeito dos seus próprios semelhantes. Esse ceticismo, esse pessimismo para com o outro, de alguma forma, foi projetado para criar esse Deus, que muitas vezes é longe, é violento, exclui, marginaliza. E não tem nada a ver com o Deus da nova aliança, que ama, que se aproxima, que acolhe, que não faz acepção de pessoas, que não tem mais macho e fêmea, que não interessa mais aonde você nasceu, que não interessa mais a cor da sua pele, que não interessa mais a sua condição, ou a sua orientação de sexualidade, que todas as pessoas têm os mesmos direitos de serem amadas como pessoas, acolhidas como pessoas, adotadas como pessoas, que ele visita todas as pessoas, como estudamos aqui na escola dominical, promovendo regeneração de todas as pessoas, que ele adota todas as pessoas, que ele leva todas as pessoas à ressignificação e à conversão, e que ele coloca todas as pessoas no mesmo processo como iguais, que é um processo de santificação, que é particular de cada pessoa. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, eu preciso trazer para nós a consciência de que nós não precisamos mais de mediadores, de espaço, tempo, modalidades, pessoas, cultos, ritos e religiões. Deus escolheu se fundir em nós, habitar em nós, encarnar em nós. Teremos daqui a pouquinho a Eucaristia, o sacramento coletivo. Temos dois sacramentos, o sacramento individual do batismo e o sacramento da Eucaristia, que é coletivo. E coletivamente nós comeremos da carne e beberemos do sangue, símbolos da carne e do sangue, para que a gente tenha consciência dessa encarnação, para que da mesma forma que não é possível separar de nós o pão e o suco de uva que a gente toma, não tem jeito de enfiar a mão no meu estômago de novo e tirar aquele pedacinho de pão que eu vou comer daqui a pouco, não tem jeito de arrancar de mim aquele suco que eu vou tomar, porque eles simbolizam um Deus que me nutre, um Deus que me dá saúde,
em ações de amor, de acolhimento, de respeito para todas as pessoas. Não é para a maioria, é para todo mundo. Não é um Deus que vem para um grupo, é um Deus que vem para toda a humanidade. Não é um Deus que escolhe habitar em um grupo de alguma forma eletivo, não. É um Deus que escolhe morar no ser humano. E a gente precisa ver isso, irmãos e irmãs. Hoje, então, eu caminho para encerrar esse tempo de reflexão com vocês, dizendo que na época de Jesus, a religião judaica não conseguiu acolher esse Deus revelado em Jesus Cristo. E a religião judaica, na época de Jesus, fez um acordo com o Estado da época para matar Jesus Cristo. E eu preciso que a gente perceba isso, irmãos e irmãs. Eu preciso abrir os nossos olhos e entender que nós, enquanto comunidade de fé cristã, temos o nosso lugar de comunidade de fé. E que o Estado precisa ser laico. E eu pergunto hoje, diante desse Deus que mora no ser humano, o que a gente faz? A gente faz um conluio de novo com o Estado e mata o Cristo que se revela nos seres humanos hoje de novo? Ou a gente tem a coragem e a audácia de ter um Deus reconhecido que habita em nós, que habita no outro, que mora na vida, e não um Deus que é projetado pela nossa moral ou pela nossa forma de ver e de viver. Desse Deus projetado pela moral da sociedade, eu sou ateu, meus irmãos e minhas irmãs. Eu não acredito nesse Deus. Eu não sirvo esse Deus. Esse Deus que julga e condena, esse Deus que exclui e marginaliza. Eu sou ateu desse Deus. O Deus que eu creio é um Deus que é amor, que é acolhimento. Eu quero te convidar para crer nesse Deus que é amor e que é acolhimento, que é a palavra, que é o verbo, é o poder criador, que no princípio estava com Deus, que no princípio era Deus, e que se fez carne, se tornou gente, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que João testemunha dessa luz, que ele não é a luz, e essa luz ilumina todo o ser humano. E testemunhamos então, ou testemunhemos então, dessa luz, que ilumina todo o ser humano, que é o vento que sopra onde quer, quando quer, que é incontrolável e que é amor. Que Deus nos dê graça, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente consiga perceber essa vida desse Deus que mora no ser humano e que a gente consiga valorizar a vida ao nosso redor e entender o nosso lugar de comunidade de fé, entender o nosso lugar, inclusive, de testemunha desse Deus como João foi, para que todas as pessoas ao nosso redor possam crer nesse Deus que é amor e que é acolhimento. Assim, meus irmãos e irmãs, eu termino dizendo: Ele está no meio de nós, Ele está em nós, Ele está no outro. Precisamos caminhar assim, com Ele presente. A gente vai para a ceia e eu te convido para sentar à mesa comigo em torno da pessoa de Jesus Cristo. Esse Jesus que ama, esse Jesus que acolhe, esse Jesus que perdoa, esse Jesus que traz graça e verdade. E não uma lei dura, de pedra, fria e exigente. Mas um amor que se revela num vinho delicioso, alegre, prazeroso e abundante. A gente toma esse vinho hoje, a gente come esse pão hoje, com muita vida, que a gente perceba esse Deus que está em nós, em nome de Jesus. Amém. Quem é os elementos da Eucaristia, por favor?